Olá, comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Se este é o seu primeiro episódio, sejam muito bem-vindos. E se você já faz parte da família, é bom demais ter você aqui de novo com a gente. Se você não só faz parte da família, como também colabora com a criação dos futuros episódios do Apegados, através do apoia.se/apegados, a minha imensa gratidão. Esse projeto é um projeto completamente independente, então a colaboração de vocês realmente faz toda a diferença. Muito obrigada mesmo, gente. E quando nós temos convidados maravilhosos, eu sempre tento repetir, porque a gente precisa de mais um pouquinho, de mais um pouquinho. E hoje eu estou tendo o privilégio de a gente ter um repeteco aqui com a psicóloga e professora Laísa Castelo Branco. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante, que esse ano nós estamos gravando esse episódio em outubro de 2025, né? Não sei quando que vocês estão ouvindo, mas no ano de 2025 saiu um vídeo muito famoso de um influencer chamado Felca. E ele fez esse vídeo e atingiu a muitas famílias, muitas pessoas viram, sobre a adultização das crianças. Que, na verdade, muito do que ele falou era mais sobre uma hipersexualização da criança e do adolescente e falando sobre os perigos disso, pontuando redes específicas de pessoas que estavam usando a imagem das crianças com esse intuito. Então, muitas famílias começaram a falar sobre isso e a pensar sobre isso a partir desse vídeo. Eu não poderia deixar de trazer esse tema aqui para o Apegados, e a Laísa é uma pessoa extremamente qualificada para a gente estar falando sobre esse tema. Mas, antes de mais nada, muito bem-vinda, Laísa, de volta ao nosso espaço de acolhimento agora ao vivo, né? Pertinho uma da outra. E eu sei que hoje você tem um laboratório que estuda violências contra a mulher. O que é que esse tema da violência contra a mulher tem a ver com a adultização e a hipersexualização de crianças e adolescentes? Como que esses temas eles se encontram? Por que eles são relevantes? Carol, boa tarde, né? E a todos da comunidade do Apegados, né? Prazer estar aqui novamente, principalmente falando de um tema fundamental, importante, e a tua primeira pergunta foi muito bacana, porque eu vou explicar. Violência contra a mulher, que é o que meu laboratório trabalha, e a adultização, sexualização de crianças, tá? E adolescentes. Parte da mesma raiz, Carol, que é a raiz do patriarcado, tá? Vamos entender o que é o patriarcado. O patriarcado é uma estrutura social onde a figura masculina ela detém o poder não só sobre a sociedade, mas principalmente sobre as mulheres, né? Porque para que o patriarcado se sustente, ainda tem que haver uma dominação do homem sobre a mulher. Aí você diz assim, mas Laísa, e eu sei que algumas mães que estão, pais que estão assistindo vão perguntar assim, mas a gente não tem só homem e mulher, hoje a gente tem quem trabalha com adolescentes, sabe assim, como lidar com uma variedade em relação à sexualidade, né, que os adolescentes têm inquietado nós adultos, professores, psicólogos, né, então, não importa, tudo que tiver qualquer tipo de atravessamento feminino ainda vai sofrer uma dominação do masculino, né, então a violência contra a mulher, ela parte dessa raiz do patriarcado. E a sexualização e a adultização também tem uma raiz nesse patriarcado, tá? Por que que eu digo isso com segurança? A gente pode até dizer assim, não, mas eu vi um vídeo uma vez no YouTube que era um menino. O percentual de meninos nessa perspectiva de uma adultização por meio da sexualização é muito maior com meninas, tá? E aqui eu fiz uma separação de uma adultização por meio da sexualização, porque na verdade, na atualidade, a gente está vendo uma adultização de várias maneiras, tá? Como, por exemplo, o excesso de compromissos sociais
que a gente coloca nas crianças e nos adolescentes. Isso é um processo de adultização. A maneira como se conduz excesso de provas, excesso de competição entre as crianças, né? Vestibulinho, como eles chamam, às vezes para ver quem entra você está falando de criança de 10, 11 anos, para quem entra em turmas olímpicas ou não, né? Então, isso é adultização também, mas é uma adultização que incide sobre os meninos e as meninas. A adultização que se vale da sexualização é muito mais sobre os corpos femininos, tá? Sobre os corpos das meninas e das adolescentes, das meninas, crianças e adolescentes, né? Então é muito mais sobre elas, tá? Então parte da mesma raiz e aquela criança ou aquela adolescente que se submete a seja porque os colegas instigam, seja porque os pais permitem, né? Alguns pais permitem, até acham bacana, até curtem, né? Pode ter certeza que aquela adolescente que deveria estar recebendo uma educação de como ela, enquanto mulher, vai ter que enfrentar uma sociedade que vai subjugá-la, como ela vai se emancipar, né? Essa menina está recebendo uma potencialização desse patriarcado que vai incidir sobre ela lá na frente, né? Que tipo de compreensão ela vai ter sobre o corpo dela, sobre a sexualidade dela, e aqui é uma coisa que a gente pode também diferenciar o que é sexualidade e o que é sexualização, né? São duas coisas diferentes, né? Sexualidade é algo que a gente tem desde a hora que a gente nasce. Nós, todos humanos, somos seres sexuados, no sentido de que a sexualidade faz parte do processo de desenvolvimento. O que é a sexualidade, né? É essa compreensão de si a partir do seu corpo. O que é meu corpo que é potência, meu corpo que pode dar prazer, meu corpo que recebe prazer, mas não só esse prazer pela via do sexo. Então, uma criança que dá um abraço na outra criança, uma amiguinha que dá um abraço na amiguinha, no amiguinho, vai lá, ou a criança que está ali naquele pula-pula, pulando, e aquele corpo está experimentando aquelas sensações boas de estar no pula-pula, de dar um pulo na piscina, isso tudo são experimentações do corpo, né? E tem também, alguns adultos ficam muito assustados quando veem as crianças se tocarem, né, assim, nas genitálias, também tem um prazer que vem ali dessas genitálias, mas não é um prazer, veja bem, importantíssimo a gente pensar sobre essa diferença. Quando a criança, o menininho se toca, a menininha se toca e acha bom, né? Porque não é só o adulto que tem as partes genitálias mais sensíveis, a criança também tem. Eles se tocam e ele acha bom, são eles com eles. Eles simplesmente se tocando, ai, que gostoso isso aqui. Quando a gente vai pensar numa sexualização, é esse corpo sentindo prazer ou dando prazer com a mediação de um outro. Esse tipo de desejo, esse tipo de toque começa na adolescência, onde vem esse despertar de, nossa, que mulher bonita, que homem bonito, tô me sentindo atraído, queria estar junto, queria beijar. Esse corpo que começa a sentir sinais de prazer com a mediação do pensamento no outro, isso começa na adolescência e vai se constituir na vida adulta também, né? Que aí esse adolescente, que é aquele adolescente que vai para aquela fase, né, de estar ali dentro do banheiro, trancado, não quer abrir porta e tal, porque aí sim ele começa a se tocar pensando num outro, né, num outro sujeito, numa outra pessoa, né? Então, na infância não, né? Então, é até importante a gente dizer aqui que pais não fiquem assustados quando veem as crianças pequenininhas, 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos se tocando, porque essa criança não está pensando em ninguém, ela simplesmente está se tocando, né? Sabe quando a gente às vezes está assim com uma dor nas costas e a gente se toca, né? Toca ali e alivia e tal, a gente não está pensando em ninguém, a gente está ali cuidando da gente. Então, a criança, a masturbação infantil tem esse sentido, né? Isso é sexualidade, isso não é sexualização. A sexualização é quando a gente começa a utilizar esse corpo como um objeto de prazer do outro. E é isso que a gente tem visto, e foi isso que o influencer denunciou, né? Esses corpos infantis, esses corpos adolescentes sendo utilizados para instigar o olhar do outro, o prazer do outro, o desejo do outro, né? Só que isso é extremamente perigoso.
Não é só, ai, não, mas é só um vídeo, ninguém vai tocar nessa adolescente. Tá, ninguém vai tocar nessa adolescente, mas a gente está ensinando outras adolescentes que estão vendo aquele vídeo a pensar-se dessa maneira, com seus corpos sexualizados. E aí elas vão para a escola, e aí um menino toca no bumbum dela, toca nos seios dela, e ela vai normalizar isso, porque ela viu sendo normalizado num vídeo de uma outra adolescente que tem a idade dela que é influência e que ela acha bonita e que ela acha bacana e que ela acha que é famosa. Então, o perigo não é só em relação àquela pessoa que está no vídeo, mas é como a gente vai construindo uma sociedade a partir daquilo que a gente vai normalizando, tá? Então, essa adolescente que tem 1 milhão de seguidores e que está ali expondo o corpo dela com uma dança ali no TikTok, alguma coisa, outras dessas 1 milhão, esse 1 milhão de adolescentes estão vendo, entre homens, meninas e meninos, né? Esses meninos vão achar que é normal eles pegarem nas meninas, eles desejarem as meninas, eles sexualizarem os corpos femininos, eles não vão fazer a diferença da menina que está sentada do lado dele na sala de aula e que ele acha que ele pode tocar, para a menina que ele está vendo no vídeo que mora a 1.000 quilômetros de distância dele. Tá? Então, assim, até porque o vídeo não diz isso, gente, olha, eu tô dançando aqui, mas, e vocês estão me desejando, mas é para desejar só, não desejem as meninas da sala de aula de vocês não, viu? Não toquem nas meninas, isso não existe isso, né? Então, as pessoas vão olhar e elas vão normalizar e elas vão reproduzir, vão repetir, porque isso é a infância, isso é a adolescência, o aprendizado por meio do olhar, da repetição, né, dos padrões do que a gente vai vendo, o que é certo, o que é errado, o que é possível, o que não é possível, mas quem que tá dizendo que aquilo ali não é bacana, né? Então, essa menina que tá ali sexualizando o corpo dela, essa adolescente, que ela não tem noção, porque é só uma adolescente, gente. A gente não, elas não, fazem isso porque querem. Calma, a gente tá falando do quê? Inclusive, uma das coisas que foi denunciada, né, nesse vídeo que teve um alcance muito grande, é que muitas vezes são meninas vulneráveis economicamente. Então, não adianta você dizer, não, ela sabe o que ela está fazendo. Às vezes ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não tem noção, por exemplo, de que aquilo ali vai ficar na estruturação da personalidade dela. Essa sensação de que o corpo dela é sexualizado, de que o corpo dela pode ser desejado. No dia que essa menina tiver 20 e tantos anos, 30 anos, que ela arranjar um parceiro íntimo que quiser obrigá-la a ter relação sexual com ele, será que ela vai conseguir dizer não? Porque, inclusive, isso é muito comum na nossa sociedade. O índice de mulheres que sofrem estupros pelos parceiros íntimos é desesperador. Eu peguei, inclusive, aqui um dado desse ano só, de janeiro de 2025 a julho de 2025, nós tivemos 33.999 casos de estupro, mas isso só os que foram registrados. É muito mais do que isso. Mas, assim, de janeiro a julho, você já vê essa quantidade que foi registrado. Imagine a quantidade que não foi, né? Muitas. Isso daí são dados gerais, né, de crianças, adolescentes e adultos. Mas lembre-se que, na maioria das vezes, quem denuncia violência sexual são adultas. Normalmente são aquelas adultas que sofreram estupro num contexto onde elas não conheciam essas pessoas. Quando o estupro vem de parceiros íntimos ou de familiares, assim, quando a mulher que sofre de parceiro íntimo, ela, na grande maioria das vezes, ela não vai denunciar, porque ela fica, inclusive, muito confusa se aquilo pode ou se aquilo não pode. Ainda há, com todo respeito a todas as religiões, porque elas são muito importantes culturalmente, socialmente, mas existem representantes religiosos que ainda propagam ideias de que a mulher tem que fazer sexo com o marido o tanto que quiser, né? Então essa mulher não consegue dizer não e isso se constitui um estupro. Se a mulher estiver constrangida daquele toque no corpo dela, isso é estupro, né? Se ela não quiser, né? Mesmo assim, ela se sentir obrigada, por mais que ela não diga que não tá gostando, né? Ela pode não denunciar. E ela pode achar que aquilo pode, na cabecinha dela, dependendo da educação que ela recebeu, achar que não é um crime.
Mas se ela se sentiu constrangida, se ela não queria, se ela não, isso acaba constituindo, sim, um estupro, né? No sentido mais amplificado da palavra, como a gente hoje, a noção de estupro hoje é muito mais ampliada, né? Então, isso a gente está falando de adultas que denunciam. Exato. Chegou nos equipamentos de justiça a denúncia, né? Mas se a gente for para um cômputo geral, as crianças e os adolescentes, se você pegar no anuário de 2024, você vai ver que crianças e adolescentes sofrem mais violência sexual do que adultas, né? Então, são muitas mais as meninas e adolescentes que sofrem violência sexual e que nem sabem o que é aquilo. Agora, se elas estão dançando, né, estão brincando, estão dançando, imitando a influencer que está ali no TikTok, e o primo mais velho passa e dá um tapinha no bumbum delas, né? Elas às vezes sentem até o constrangimento, porque isso não vai aparecer lá no vídeo do TikTok. Elas sentem um constrangimento, mas elas não têm recurso de linguagem e de compreensão para entender que aquilo ali não foi bacana. Sim. Né, assim, elas não conseguem diferenciar isso, tá? Então, ai não, é porque eu que estava, e aí vem todo aquele sentimento, quando elas se dão conta de aquilo, quando é alguma menina mais velha, alguma adolescente mais velha se dá conta de que aquilo ali não foi bacana, muitas vezes não contam para os familiares porque sentem vergonha e culpa. Esse é os 3 sentimentos mais persistentes na cabeça de mulheres que sofreram violência sexual na infância, na adolescência e às vezes até na vida adulta também, vergonha, culpa e medo. O medo que aconteça de novo, a vergonha do que aconteceu, então elas não conseguem relatar, né, em palavras, elas não conseguem às vezes construir uma frase, não conseguem construir, né, então às vezes elas conseguem, quando é adolescente ou criança, às vezes conseguem falar através de metáforas, elas não conseguem falar a palavra de chegar assim, mamãe, o meu primo mais velho quando estava aqui, ou o meu tio, o marido da tia fulana quando estava aqui, pegou no meu pipiu. Elas não conseguem, né? Então é constrangedor, elas sentem muita vergonha, então é muito do que impede de falar, né? E o sentimento de culpa, porque a nossa sociedade ainda diz que é engraçado porque fica um ciclo sem fim. Todo mundo vai dando um monte de like, um monte de visibilidade para as meninas que estão expondo o corpo, sexualizando, mas ao mesmo tempo, para o vídeo tudo bem, mas se a menina estiver na rua, mesmo que ela esteja numa festinha de amigos, numa praia, e ela estiver com um short mais curto, alguma coisa, olha aí, tá vendo? Como é que pode? Ela que não se dá o respeito. Então, assim, a gente vive numa sociedade ambígua nesse sentido. Todo mundo, palminhas, foguinho, likes, para as meninas que estão em vídeos, mas para as meninas do dia a dia, né, não pode, ela que quer, tá vendo, olha que short curto, como, né, então temos o estímulo e depois a condenação. Então essas meninas acabam se sentindo culpadas e acabam não contando também, né, então o número de violência sexual contra meninas, né, é avassalador, assim, muito maior do que o que muitas das pessoas que estão escutando aqui a gente podem imaginar, né. E acontecem majoritariamente dentro de casa, né, com pessoas que são confiáveis à família, que são próximas. E quando você fala isso, me vem essa necessidade de tão urgente de, assim, gritar para o mundo a importância da educação sexual desde sempre, né? Assim, desde as criancinhas pequenininhas. Quando você fala, tocou no bumbum, e a criança muitas vezes não tem coragem de falar para os pais, porque esse tema ele ainda é um tabu, não se fala sobre isso, não se explica sobre as partes íntimas. Muitas vezes, quando os pais pegam a criança ali brincando com as suas genitálias, elas são extremamente atacadas pelos pais, os pais não sabem como lidar com isso, então às vezes apanha, porque começa a criar todo um estigma sobre o corpo, principalmente as meninas, porque já os meninos é uma abordagem completamente diferente, né? Olha o machão, meu filho já tá, né? Então, é muito complicado, porque o sistema, como você disse, ele retroalimenta
E as mensagens que as meninas recebem são muito ambíguas. A dos meninos é mais constante, é assim, é machão pro resto da vida, né? Não interessa. Agora, para as meninas, não. É muito confuso. Você não sabe como que você se comporta. Você não sabe se as suas partes íntimas, elas são objetos, assim, de orgulho da mulher, de proteção, ou se é para prazer do outro. Para o que é que serve isso, né? Porque não se fala sobre. Carol, fundamental isso que tu disse, assim, qual a hora em que as nossas sociedades, que eu digo assim, Brasil e outros países, qual a hora que nós vamos entender que criança precisa receber uma educação sexual clara? Nós não vamos conseguir proteger meninas e meninos. Essa semana eu conversando com a delegada da DSECA, que vai participar de uma mesa redonda num evento que eu estou organizando, que é unicamente sobre violência sexual. No final eu falo aqui, tá, do evento, mas eu falando com essa delegada ontem, que cuida de exploração sexual de crianças e adolescentes, e eu estava conversando com ela sobre o título da fala dela, e eu falei, como o laboratório trabalha com enfrentamento à violência contra a mulher, eu escrevi um título, doutora, o título pode ser esse aqui, e aí eu coloquei meninas, né, aí ela disse, Laísa, coloca criança e adolescente, porque meninos sofrem menos violência, a incidência é menor em meninos, mas existem muitos meninos que sofrem violência sexual, né? Isso assim, quem disse isso foi a delegada que trabalha lá o tempo, todos os dias da semana. Ela sabe o que ela está dizendo, né? Então, porque as pessoas pensam que é só as meninas que sofrem violência sexual. Não mesmo. Não mesmo, tá? Então, é importante a gente educar meninos e meninas, né? Mas os meninos vão entendendo talvez um pouco mais rápido do que as meninas, porque como você disse, recebem essa informação dos pais, vou te exemplificar com o fato que uma vez um paciente me disse há muitos anos, assim, que o pai ensinava a ele, adolescente, né, pré-adolescentezinho, ensinava a ele como ele poderia pegar no bumbum das meninas, fingindo que era sem querer, tá? Assim, nossa, é tão desorganizador isso, né? Mas assim, geralmente as informações, ou não tem informação nenhuma, ou a informação é nesse sentido, de seja macho, pegue no bumbum das meninas. Recente tá aí uma outra delegada que também trabalha, né, nessa perspectiva de exploração de crianças e adolescentes, acho que foi em junho, houve uma operação, não sei se foi no centro da cidade, aqui de Fortaleza, mas houve uma operação para desarticular uma rede, um local que levava adolescentes para serem exploradas sexualmente, para se prostituírem, né? Então, menores de idade, meninas menores de idade. Então, ainda existe, tá? E não é difícil as pessoas encontrarem, né? Assim, é isso, os homens continuam acessando esses espaços. Então, os homens continuam levando seus filhos para esses locais, né? E eu vou te dizer, é traumático. Fica na cabeça desse menino. Fica numa contramão, Carol, vou te dizer o que acontece. Pais e mães também, tá certo? Ainda ficam com muito medo. Que medo é esse que nós temos, que a sociedade tem, de que os filhos façam parte da comunidade LGBTQIAPN+, assim, que medo é esse que as pessoas têm? E que fantasia é essa que elas acham que falar sobre sexualidade vai instigar os meninos e as meninas a serem gays, lésbicas, bissexuais, assim, não é desse lugar que sai da educação, não é. Não é mesmo. Um pai violento, um pai que subjuga a sua esposa, ele contribui muito mais, por exemplo, para que um menino não queira ser igual a ele, um machão agressivo, e que a construção de gênero dele se encaminhe para uma homossexualidade, porque às vezes ele vê tanto sofrimento dentro de casa, tanta dor, que assim, por que eu tenho que ser igual a esse homem? Eu não quero ser igual a ele. Se tem homem que, não, eu gostaria que meu filho... O que eu posso contribuir para a construção de gênero do meu filho ser uma construção em que vou aqui pensar que os homens são bonzinhos, é que eles não querem que os filhos sejam gays para que os filhos não sofram socialmente. Porque isso é o que muitas pessoas dizem, não, é porque meu filho vai sofrer, minha filha vai sofrer, então eu não quero, vou pensar que a razão é só essa, que não é o narcisismo desse pai não, tá? Então, se ele não quer, então assim, seja delicado com a sua esposa, seja amoroso, não baixe o vidro do carro com seu filho dentro para mostrar para o seu filho, olha aí filho, que mulher gostosa passando na rua, não faça isso. Isso sim afasta seu filho de uma construção de uma masculinidade agressiva. Para ser masculino, é possível sim.
um masculino delicado, um homem que gosta de arte, um homem que gosta de poesia, um homem que respeita sua namorada, um adolescente que respeita sua namorada. Temos sim. Temos bons exemplos, temos muitos exemplos, né? Então, o que é que acontece? As escolas não querem falar, porque os pais não querem que as escolas falem, né? Assim, quando alguma escola tenta fazer algum tipo de movimento, fica aquela frase que tem, porque quer fazer doutrinar, gente, pelo amor de Deus, como é que você vai ensinar para uma menina e para um menino de 5, 6, 7 anos que um adulto não pode tocar nas partes, ou um adolescente mais velho, porque isso também é bem comum, tá? Adolescentes de 14, 15, 16 anos tocando em pré-adolescentes de 11, 12 anos, tá? Então, como é que você vai ensinar se você não falar que existem as partes íntimas, que aquelas partes dão prazer, que as pessoas sentem prazer, que as pessoas fazem sexo? Como que você vai ensinar se você não falar de corpo? Né? Se você não falar dessas diferenças entre os corpos, se você não falar desses desejos, para a gente ensinar os meninos e as meninas a se protegerem, não adianta. Ai, não, mas eu digo para o meu filho não sentar no colo de ninguém. Eu digo para minha filha não sentar no colo de ninguém. Não adianta você só dizer isso. Não adianta. Para a criança, as coisas só vai ter sentido se as coisas forem explicadas. Porque, inclusive, elas são muito literais, então elas precisam de explicação. Então, essa explicação, se a gente der com afetividade, amorosidade, no sentido de eu sei que eu estou educando meu filho, e não é educar só pra gente, porque também tem isso, tá? Quando eu educo meu filho ou a minha filha, eu estou educando a minha sociedade, eu estou educando a comunidade onde eu vivo. Não é só por mim ou pelo meu filho, porque eu não quero que ele sofra violência. A gente precisa também ter esse sentimento de coletividade. Eu não quero que aconteça com os meus filhos, eu não quero que aconteça com as tuas filhas, Carol, eu não quero que aconteça com criança nenhuma. Agora, me emocionei um pouco, desculpa. Mas assim, eu não quero que aconteça com criança nenhuma, né? Não quero que aconteça com criança nenhuma. Enfim. Mas é muito isso que você disse. E a importância, quando a gente fala, eu falo muito aqui no Apegados, né? Que sempre que a gente sai de casa, que nos comportamos fora de casa, nós estamos tendo a chance de servir de educação para alguém. É uma palavra que a gente fala que uma criança escuta e vai repetir. É um afeto que você dá no seu filho vê você abraçando, chega em casa e vai querer abraçar você, né? Ou então pergunta, por que você não me dá um abraço? Eu lembro que uma paciente, uma vez, o ponto de afeto que ela tinha na vida dela era o vendedor de churros da frente da escola. Que era a pessoa que recebia ela com um sorriso no rosto, que abraçava, que perguntava como era o dia dela. Ela era a única pessoa que ela tinha que ela se sentia vista, ela se sentia ouvida. Era o vendedor de churros da escola. Então, assim, você não tem a dimensão do quanto que você pode estar realmente fazendo a diferença. E quando nós educamos os nossos filhos, é justamente isso. Principalmente em relação a essa questão da sexualidade. Eu também estou fazendo mais recentemente um trabalho muito intenso com minha filha sobre inclusão, né? Sobre entender crianças neurodivergentes, porque ela tem um amiguinho autista, então a gente fala sobre isso, fala sobre inclusão, da importância que é, mas não só para aquele amiguinho, para minha filha, o bem que isso faz para ela, o bem que isso faz para as outras crianças poderem ver aquele menino sendo tratado com respeito, com amor, ao invés de, né, ser colocado de lado, ninguém quer conversar, ninguém quer falar, porque é isso, quando a gente faz esse trabalho dentro de casa, ele vai se propagando. É uma criança que diz, não, por que eu preciso tocar, né? Não, por que eu preciso disso? É importante para os nossos filhos, como para os filhos das outras pessoas, de todos. É uma proteção que a gente faz da infância, que é um período tão rápido, tão lindo, tão ingênuo, que está sendo devagarzinho corrompido com todas essas informações desnecessárias. E quando a gente fala sobre educação sexual, eu também falo muito para os pais. É uma conversa que você vai ter muitas vezes, que ela vai tomar diferentes formas. Você explicar educação sexual para uma criança de 3, 4 anos, né? 2, 3, 4, é uma coisa. Depois esse assunto vai voltar de novo na segunda infância, milhões de vezes, vai voltar na adolescência. Você vai evoluindo a conversa, né? Assim, porque muitas pessoas não sabem, Carol, como? Por onde é que eu começo? Do que é que eu falo? Calma. Serão várias conversas ao longo da vida.
Então, a gente pode começar pequenininho, aí a gente vai aumentando, a gente vai explicando mais e cada vez mais. Hoje em dia, a minha filha faz perguntas que, quando a gente começou a falar sobre esse assunto, ela não fazia, né? Então, assim, agora ela já pergunta, mas mamãe, o que exatamente um estranho pode fazer com você? O que mais, mamãe? Assim, ela está começando a desenvolver uma noção de que essas violências, elas existem, elas estão aí, e que a gente precisa conversar sobre, para saber identificar quando um tipo de violência acontece. E assim, ampliando também esse conceito de educação sexual, né, é importante a gente pensar que quando a gente vai conversar com a criança, seja um psicólogo, uma mãe, uma educadora, uma pedagoga na escola, né, que vai trabalhar, eh, educar sexualmente não é educar só para evitar a violência, mas é educar para não cometer a violência, é educar para reconhecer se algum coleguinha está sofrendo violência, é educar para respeitar o próprio corpo, né. E quando a gente pensa no respeito ao corpo, pense bem que, assim, isso é quase um efeito borboleta. Se eu respeito o meu corpo, eu vou não só cuidar do que tange a sexualidade, mas eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar, então, assim, é a gente pensar de forma integral, que a sexualidade está ligado a um todo que diz respeito, que se entrelaça com eu querer meu corpo bonito, uma boa alimentação, que é uma noção que eu sempre costumo dizer, assim, cuidar do nosso corpo por meio de uma noção ética. Eu quero cuidar do meu corpo porque meu corpo é um corpo social que está ali, que vai estudar, que vai trabalhar, que vai ajudar a sociedade, que vai construir uma sociedade, e não nessa noção estética, que é o que a gente também vê nos vídeos de TikTok, todo esse corpo excessivamente cuidado apenas por uma perspectiva estética e não ética, de que essa noção ética ela vai contribuir com o processo de compreensão e de construção de uma identidade, de um psiquismo, de uma subjetividade, né, desse corpo que se relaciona com tudo isso, de uma forma a gente pensar esse corpo holisticamente, né, corpo, mente, tudo junto, tudo integrado, e não apenas o cuidado com o corpo, o excesso de academia, as bulimias todas, porque isso é uma coisa que a gente precisa lembrar, né, que esses vídeos eles vão construindo um ideal de corpo quase inalcançável, e que muitas dessas meninas que estão ali nos vídeos do TikTok não estão comendo direito, estão indo excessivamente para academia, estão com comportamentos bulímicos, tratam a comida e a alimentação, porque é uma coisa boa a gente comer e comer bem, comer com prazer, né, mas estão tratando a alimentação para manutenção daquele corpo que vai ser exposto, que vai ser visto, então, De um objeto de de um objeto de exato, o meu corpo para o outro e não para mim. Essa é a diferença entre esse cuidado ético ou o cuidado estético, apenas estético com esse corpo, né. Não é nada contra ficar bonita ou arrumar-se para, se sentir bem, né. É completamente diferente dizer: "Eu vou arrumar meu corpo, eu vou agitar meu corpo para que o outro me deseje, para que o outro me consuma com seu olhar". É muito grande o número de meninas que estão ganhando dinheiro, meninos também, mas bem menos, mas de meninas que estão ganhando dinheiro com a exposição dos seus corpos, e os pais não sabem. Muitas meninas, inclusive de classes sociais altas, eu não estou falando de meninas da periferia só não, tá? Sim. Não estou. Laísa, como é que tu sabe? Olha, que a gente quando trabalha na clínica, a gente sabe de muita coisa, né, e quando a gente faz pesquisa, a gente também sabe de muita coisa que a sociedade não diz. Não que a sociedade não quer falar. Muitas meninas de boas condições financeiras estão fazendo vídeos e fotos que são pagas ali. Não é um universo, aí elas não têm medo que os pais descubram, é um universo que os pais não participam, né, é um universo, essa foto, esse vídeo vai circular o mundo. Às vezes quem vai acessar essa foto é um homem lá em Bangladesh, é um outro homem lá na Coreia do Sul, é um homem lá na França. Não é não são os amiguinhos que vão acessar aqui e que vão dizer, porque são milhões de fotos, são milhões de vídeos que estão aí disponível. A probabilidade é quase como ganhar na Mega Sena, que aquele vídeo que aquela menina aqui no Ceará, por exemplo, postou,
o vizinho dela do lado vai ver e vai falar pro pai dela, não é, esse vídeo vai ser acessado no outro lugar do mundo. Então, esse anonimato tem feito com que muitas meninas tenham exposto seus corpos e vendam, é um clique, é tudo um clique para você baixar ali nesses aplicativos, nesses sites, a foto, e um clique depois para uma pessoa lá do outro lado do mundo ver e pagar você. Ai, não, mas como é que essa menina vai abrir uma conta? Olha, todo mundo faz tudo o que quer pela internet. Tudo, né? Por isso, se você me perguntar assim, Laísa, você coloca Family Link nos seus filhos? Não, eu não sei, eu acho que isso ia me estressar muito. Eu nem tenho tempo para não. Eu consegui administrar isso. Então, eu sento e converso. E falo. Mamãe, tu já falou isso? Não, tá bom, vamos falar de novo. Pô, então o que foi que eu falei? Me diga aí o que foi que eu falei, para eu não repetir de novo, né? Então, e essas conversas francas, essas conversas claras, né? Os posicionamentos, né? Assim, tanto que eu tenho filha adulta já, filha mulher de 23 anos, mas tenho duas adolescentes e uma criança, né? A pequena tem 6, eu tenho uma de 14 e uma de 16 também, são 4 mulheres. Que eu administro essa coisa de cuidar, né? As duas adolescentes conversam muito comigo, né? E super importante eu saber, de eu tanto falar, elas têm essa abertura, elas não têm vergonha. Eu não tenho vergonha, porque tem mães que ficam, como eu vou falar esse assunto com meus filhos? Não, só fale, só tenha coragem. Depois que você falar a primeira vez, vai fluir, né? Então, às vezes coisas simples, né? Eu lembro que uma vez eu fui falar alguma coisa sobre menstruação com uma das minhas filhas, e o meu sobrinho, que tem a mesma idade, acho que uns 2 anos, ela devia ter uns 12, ela tá com 14, meu sobrinho tem a mesma idade, uns 12 anos, estava no carro também, e ele tem uma irmã gêmea de 12 anos também, né? Assim, mamãe, o Tom tá aqui no carro, né? Aí eu disse, Tom, tu sabe que as mulheres ficam menstruadas? Sei, tia Laísa. Eu disse, minha filha, se ele sabe que as mulheres ficam menstruadas, por que a gente precisa ter vergonha de falar sobre a menstruação feminina? Né? Assim, isso é educação sexual. A gente vive num mundo que, às vezes, o conservadorismo atrapalha tanto a gente de avançar, né? Porque é isso. As pessoas acham que ser conservador, eu vou impedir que os meus filhos sejam da comunidade LGBTQIAPN+, mas assim, o conservadorismo atrapalha uma série de coisas, assim. As meninas não querem falar sobre menstruação às vezes, porque elas se sentem envergonhadas. Por que ter vergonha de uma coisa que acontece com o seu corpo todo mês e que vai acontecer por décadas na sua vida, né? Então as meninas têm vergonha de falar sobre menstruação. É uma coisa simples, biológica, né? Que faz parte do corpo feminino, da história da mulher, e as meninas não querem falar, né? Então, E engraçado que em contrapartida os meninos desde muito pequenininhos falam das suas partes íntimas, né? Meu pau, meu pinto, o tempo todo. pegam, porque os pais ensinam os meninos a pegar. A gente vê os meninos pequenininhos pegando, enquanto que as meninas dizem, minha filha, não pega no seu pipi, não, né? Os meninos pegam, né? Porque tá coçando. Meu Deus, é sempre isso, tá coçando, né? Tá coçando. E é uma coceira danada, porque é o dia todo pegando. E isso, na verdade, o menininho tá ali pegando porque ele tá ansioso. Pode prestar atenção no jogo de futebol de criança pequenininha, eles estão ali, que faz parte dessa coisa do toque do corpo e que acalma aquela criança, né? Que se tocou e que se acalma, né? Então, só que a gente deixa que os meninos peguem porque ele só tá coçando, e as meninas a gente diz que não peguem, que não toquem. Mas a vontade de meninos e meninas de 4, 5, 6, 7 anos pegarem nas suas genitálias quando estão ansiosos é a mesma. Né? É a mesma. Até porque esse menino não tem, porque muito dos homens adultos é porque tem testosterona, não, porque ele tem testosterona. O menino pequenininho não tem esse grau de testosterona, pelo contrário, ainda tem a vozinha, porque não tem testosterona nesse nível que possa dizer, né? Porque às vezes essa é a desculpa, né? Sim. Laísa, como a adultização e a sexualização infantil se relacionam com essa perpetuação da violência de gênero? E quais são os sinais que os pais podem começar a prestar atenção nos seus filhos, assim, nossa, eu tô achando que tá apresentando sintomas dessa, quase que essa infestação cultural, né? Tá indo por um caminho estranho. Minha filha ou meu filho, né, estão agindo de tal forma que não é adequado para a idade, que sugere uma sexualização precoce e os efeitos que isso tem. Eu acho que uma das coisas é a gente observar o que eles estão
vendo que vídeos eles estão vendo, porque é assim, Carol, quanto mais se vê aqueles vídeos, mais aqueles vídeos vão ser feitos. Quanto mais a gente der atenção, mais esses vídeos vão ser acessados, mais eles vão ser vistos, mais vídeos vão surgir e fica um ciclo sem fim, né? É igual, lembrando aqui um fato que não tem nada a ver com isso, mas assim, a nossa sociedade gosta muito também de criticar, por exemplo, a periferia, porque as pessoas usam crack, né? O craqueiro, né? Assim que se falam de pessoas periféricas e que são dependentes químicas. E eu costumo dizer para os meus alunos assim, não se engane, o crack é o bagaço da cocaína. Para cada pobre que está usando crack, tem um rico usando cocaína. Esses vídeos continuam pipocando em tudo quanto é lugar, porque as pessoas continuam assistindo. Tá? Então a gente primeiro consome exatamente. Então assim, o que nossos filhos estão assistindo, né? Que tipo de coisas eles estão assistindo? Não adianta você dizer, você não assista mais isso, não faça mais isso, uma coisa que eu faço muito, a contrapartida, a gente precisa, não adianta você dizer para um adolescente não fazer uma coisa se você não der outra que substitua. Não adianta, eles são cheios de energia, eles precisam gastar aquelas energias. Então, eu faço muito a contrapartida de esporte, né? Vamos praticar esporte, né? Tipo, minhas filhas, dia de sábado de manhã, quando eu consigo ir para a academia, não é sempre que eu vou, mas quando eu consigo, eu acordo, as duas adolescentes, né? Bora, vamos, mamãe, são 7 horas da manhã de um sábado. Bora, vamos. Chegar, vocês dormem de novo, vamos, bora. Aí vão, com sono, com raiva, mas chegam lá, curtem, sabe? Então, livro. Eu tenho dado muito livro para as minhas filhas, né? Muitos livros para elas lerem, muitos. Outro dia teve um que disse, não, mas isso não é livro para adolescente. Bom, e o que é então para adolescente? É porque no livro fala cena de estupro. Eu disse, ela sabe que existe isso. Ela sabe, né? Assim, mas no livro ela vai saber que existe e que é crime e que é ruim e que traz e que gera mais violência. Ela vai, né? Foi até um livro que se chama Um Defeito de Cor, é um livro bem grandão, assim, com 900 páginas. E tem outro que foi um clássico que é O Físico, que também fala cenas assim de violência, tipo, e sim, elas não veem na televisão. No jornal fantástico, Jornal Nacional, você não vê mulher foi morta por feminicídio, mulher sofreu estupro, você não vê. Assim, pelo menos no livro, na literatura, elas vão ter mais possibilidades de refletir e construir conhecimento que vai confrontar. Então, assim, o que a gente está oferecendo? Vamos passear, vamos para o cinema, vamos fazer trilha. Outro dia, né, botei os meninos para fazer uma trilha comigo numa serra. Vamos fazer piquenique com os nossos filhos adolescentes, é porque a gente está parando de se experimentar de outras formas. A verdade, Carol, é que nós adultos também estamos ali o tempo todo utilizando o celular para tudo e TV. Então, assim, não adianta a gente só criticar os nossos adolescentes e as nossas crianças, não, né? Então, a gente precisa dar conta para partida. Não adianta. Para com isso, larga esse vídeo, deixa isso. Tá, ele vai deixar e vai ficar o quê? Fazendo nada na cama dele? O que você está oferecendo para além disso? Chama os filhos dos teus amigos para a tua casa. Porque adolescente adora estar junto. Quando eles estão juntos, eles esquecem de celular. Quando eles estão juntos, eles chama os amigos dos teus filhos para tua casa. Compra pizza, compra jogo de tabuleiro. Eles gostam, Carol, eles gostam, tá? Agora, só que para você jogar um jogo de tabuleiro, eles ficam ali, que eu não entendo assim, quando você vê um monte de adolescente junto, eles ficam 3 horas jogando War, que é um jogo de décadas, né, que existe, que sempre está sendo reatualizado. Eles ficam 3 horas jogando War, mas eles precisam de outros com eles não vão jogar War sozinho eles vão para o celular. Então, chama minha dica, assim, chamem os filhos os amigos dos teus filhos, as amigas das tuas filhas, compra pizza, compra bolo de chocolate, faz pipoca, dá liberdade para os seus filhos circularem dentro de casa, assim, não se preocupa se vai quebrar quadro, se vai fazer bagunça, se vai deixar a casa suja, não se preocupa com isso, né? E a gente está se aproximando no finalzinho da nossa entrevista. Eu não queria terminar essa entrevista, já que eu estou com você, já que você trabalha com isso. Assim, todos os caminhos da adultização e da sexualização da infância e da adolescência
levam para uma situação onde essa mulher ou esse homem, né, na vida adulta, vai estar mais vulnerável para violências e, no caso das mulheres, muitas vezes sofrem violências. Como que a gente acolhe uma mulher ou uma menina que sofre violência? Como que é esse acolhimento? Porque as pessoas, tá, você recebe, mas muitas pessoas não sabem o que fazer a partir daí, né? Como que suporte que eu dou, o que é que eu posso dizer, o que é que eu não posso dizer. Então, assim, as pessoas realmente não sabem como acolher. E nem acolher, não só, eu acho que tu tá perguntando também não só em relação a nós profissionais da psicologia ou da área da saúde de uma maneira geral, mas eu acho que pais e mães também, né. Uma das primeiras coisas, Carol, assim, crianças às vezes contam pra babá, contam pra uma amiguinha, pra uma prima, pra alguém que confie, né. Então uma das primeiras coisas é: nunca, mas absolutamente nunca duvide de uma criança que esteja falando sobre violência sexual. Para aquela criança chegar para alguma adulta e contar, ela teve que atravessar um grande deserto da vergonha para conseguir contar. Então, quando: "Ai, será que não está imaginando? Será que a criança não está imaginando? Será que a criança não está fantasiando? Será que a criança não está mentindo?" Não. "Ai, mas criança mente tanto", pode até mentir, mas ninguém mente sobre o próprio corpo. Não mente sobre o próprio corpo. Se nós adultas, fôssemos falar aqui agora sobre alguma coisa do nosso corpo, a gente ia sentir vergonha. Porque a gente é adulta, madura, que já teve filho, que já casou, que já a gente se eu tivesse que falar alguma coisa íntima do nosso corpo, a gente ia sentir vergonha, tá. Então, uma criança que conta, ela não tá mentindo. Então, ela contou, em hipótese alguma, pergunte alguma coisa que faça a criança pensar que você está duvidando. Não faça isso. A criança contou, reafirme que acredita, tá. Eh, Nesse momento, no instante presente, não se desespere, porque esse desespero, às vezes a criança conta só 10%, só para iniciar. Então, nesse desespero, se você se desesperar, a criança não vai terminar de contar, que pode ser que não seja naquele instante. Então, quando a criança ouvir, acolha, diga que acredita, diga que sente muito, diga que vai cuidar, abrace, dê um abraço, dê um beijo. Se você sentir vontade, Laís, se eu me desesperar e se eu sentir chorar, não é desespero. Se você chorar, não tem nada, chore, abraça a criança, deixa a criança chorar junto com você, se ela chorar, né? Desespero é você ficar: "Quem foi? Como foi? Quando foi? Onde foi? Me conte, vai ver, eu vou matar, vai se ver comigo." Não faça isso. Por favor, não faça isso. Violência sexual é uma coisa séria e grave. Então tem que ser tratada com muita complexidade, com muita cautela. Fez a primeira escuta, acho que às vezes o adulto que está escutando, você deve já ter escutado esse tipo de relato. Eu lembro de uma vez de um paciente, o irmão dele mais velho trocava ele por droga. O irmão dele era dependente químico, adolescente, ele criança, e ele queria droga e não tinha dinheiro para pagar e trocava ele por droga. Tá, era um condomínio muito grande, com muitos apartamentos, então quem fornecia droga para ele, 2, 3 meninos que forneciam droga para o irmão dele moravam nesse condomínio, e ele foi várias vezes violentado. "Ah, Laísa, mas por outros meninos", isso é um dado importante, tá, Carol. Escutei de uma delegada também, certo? Ela disse assim: "Laísa, as pessoas, a sociedade acha que quem comete violência sexual contra crianças são homossexuais, e não são. A maioria das crianças que sofrem violência sexual são de homens héteros e cis, tá? Importante a gente saber. E detalhe, ela ainda disse assim: "E muitos deles casados, viu, Laísa?" Isso eu escutei de uma delegada, tá? Então, os meninos que cometeram violência sexual com esse meu ex-paciente eram meninos adolescentes, héteros e cis. Tá? Importante a gente saber, não, porque a gente continua com esse preconceito de achar que são pessoas homossexuais que cometem violência sexual. Não é. O conselho é, o adulto que estiver escutando, não se desespere,
Quando a criança conta, ela está abrindo uma brechinha de um poço muito profundo. Muitas coisas vão precisar ser feitas a partir dali, mas vai precisar de estratégias com cautela. Depois disso, esse adulto deve procurar ajuda. Uma das primeiras coisas a fazer talvez seja ir à delegacia, porque hoje em dia as delegacias especializadas, elas têm escutas especializadas, são profissionais que são qualificados para escutar as crianças, sem constranger, sem expor. É isso, assim, procure o órgão de justiça, procure a delegacia. Ali na delegacia vai ser feita escuta, essa escuta vai se transformar em material para o Ministério Público fazer a denúncia, né? E tudo isso vai acontecer. Às vezes, são processos que duram muitos anos na justiça, mas são processos que hoje a justiça não tem muita consciência do quão é importante dar um desfecho de justiça, de julgamento, né, e de punição a partir do julgamento para pessoas que cometem crimes de violência sexual, né? Então, é mais ou menos isso, Carol. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. E antes que a gente termine, fale sobre o evento. Você também está com uma pesquisa e eu vou deixar o link da pesquisa na descrição desse episódio. Então, quem quiser participar, quem quiser responder, vai lá, clica, responde. E você que está aí em todos os estados do Brasil, fora do Brasil, fiquem à vontade. Quanto mais pessoas responderem a essa pesquisa, melhor. Mas fale sobre o evento e dessa pesquisa especificamente. Pronto. Vou falar primeiro da pesquisa, depois eu falo do evento. A pesquisa é sobre violência sexual que são cometidas por médicos. A pesquisa é no sentido também de educar, porque no formulário que a pessoa preenche, ela vai dizer se sofreu alguma situação de assédio com uma pessoa numa situação de uma consulta ou de um procedimento médico, mas ela também, a gente lá também explica onde que ela pode denunciar. A gente diz, você sabia que se acontecer isso, você pode denunciar para o Conselho de Medicina, que é interessante, assim, porque o Conselho de Medicina não sabe o que está acontecendo. Sim. Então, essas coisas não são notificadas, então é muito mais nesse sentido. Eu quero que essas pessoas que façam isso deixem a medicina em paz, porque a maioria dos médicos são pessoas muito resignadas e dedicadas ao que fazem, né? E por que eu decidi isso, Carol? Quando eu fui para a base de dados científica, a gente tem as bibliotecas virtuais, que são onde tem dados científicos. Não tem material nenhum sobre isso. Quando eu dou um Google, que eu boto no Google, o que aparece de reportagem no Brasil e em outros lugares no mundo sobre violências sexuais causadas por médicos, são muitos dados, mas tudo a nível de reportagem, a nível de ciência, porque a ciência, para que ela serve? Para a gente construir caminhos mais saudáveis. Então, se eu tiver esses dados cientificamente, eu vou conseguir planejar ou pensar políticas públicas de prevenção à violência sexual dentro de contextos de equipamentos de saúde, certo? Então, a pesquisa é isso. E sobre o evento, o laboratório que eu coordeno, eu digo nosso, meu e das minhas alunas, né? Se chama LASSO, Laboratório de Sociedade, Subjetividade e Humanismo. Quem quiser seguir no Instagram é LASSU.UECE. Então, lá tem mais informações sobre o evento, mas esse ano o evento é um simpósio, né? São 2 dias, 8 mesas, e o simpósio desse ano é só sobre enfrentamento à violência sexual. O subtítulo, né? Segundo Simpósio Cearense de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, violência sexual, prevenção, justiça e cuidado, porque a gente precisa das 3 coisas. A gente precisa prevenir, a gente precisa de justiça, porque as pessoas que fazem isso precisam ser punidas, e a gente precisa de cuidado, porque tem muitas pessoas que já sofreram essa violência e que precisam ser cuidadas, né? São muitas as mesas e as discussões, né, que vão ter no evento. Por último, quem vem para cá como convidada nossa é a Valesca Zanello, que vai fazer uma palestra sobre masculinidade para fechar o evento e a gente discutir que masculinidades nós temos e nós queremos e nós tínhamos, né, assim, e a masculinidade versus a objetificação do corpo feminino, bem conectado com o que a gente está falando aqui hoje, tá certo? Perfeito, e eu também vou deixar o link para quem quiser se inscrever, tudo na descrição desse episódio, o Instagram do laboratório também vai estar lá. Se você está aqui com a gente até agora, muito obrigada por estarem apoiando o Apegados mais uma vez, estarem aqui comigo mais uma vez.
Obrigada mais uma vez, Raíza, pela sua presença e nos vemos no próximo episódio. Tchau, gente!